Olá, irmãos queridos, pela graça de Deus estamos aqui reunidos no nome do Senhor para dar início ao nosso Discipulado 3. E estas lições comporão um livro que tem como título O Grande Desafio da Vida. Nós vamos liberar a cada terça-feira uma lição. Esta é a primeira lição. Na próxima terça, segunda lição e assim sucessivamente. São lições da maior importância. Você vai conhecer o grande desafio da vida. Foi o Senhor que estabeleceu para você este grande desafio e o Senhor espera que todos os seus filhos possam vencer o desafio. E então nós vamos começar hoje isto. No final da lição, eu vou ler destaques extraídos da lição. Então, quando nós retornarmos às nossas reuniões dos lares, na reunião do GD, na reunião dos grupos de discípulos, vocês discutam esses destaques. É só apanhar o celular, verifique ali quais são os destaques e converse sobre cada um deles, tirando suas conclusões, ouvindo a cada um dos participantes da reunião do GD. Então vamos lá, nossa lição, mas primeiramente vamos falar com o nosso bom Deus, que é Ele que nos tem orientado para trazermos estas lições preciosas aos irmãos. Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor para conosco, pela tua grande bondade para conosco. Te louvamos, ó Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz por nós, pelos nossos pecados, e reconhecemos que agora fomos comprados para ti, das mãos do maligno. Fomos comprados para ti, que é o Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações. Obrigado por estas lições. Que seja o teu Espírito Santo a ministrar a cada um de nós, ministrar aos nossos corações. Fixa esses ensinamentos na nossa mente e no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, então, como você ouviu, o título desta lição é o mesmo título do livro, O Grande Desafio da Vida. O propósito de Deus para o homem. O propósito para o qual Deus criou o homem está expresso no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. É um versículo extremamente importante, que precisamos decorá-lo, trazê-lo sempre conosco, porque aqui está o que Deus quer de nós, a sua vontade maior. Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essas 5 esferas de domínios, peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e os répteis que rastejam pela terra, essas 5 esferas de domínio aqui descritas estão em uma linguagem alegórica,
como nós vamos ver aqui adiante. Mas este texto nos informa que, primeiro, vamos ver essas informações gloriosas. Esse texto nos informa que, primeiro, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, naturalmente, para expressar a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para expressar a Deus. Ao você se olhar no espelho, o que você vê ali? A sua aparência exterior. Como imagem de Deus, o homem foi feito para expressar naturalmente, exteriormente, como Deus é. O poder de Deus, a majestade, o amor, a santidade, a glória, a perfeição e tudo mais o que o Senhor é, o homem foi feito para expressar. Essa é a imagem. Já a semelhança nos fala de sermos parecidos com Deus interiormente. Como imagem, você demonstra para todos os seres do universo quem Deus é. E como semelhança, isso fala da semelhança interior, das qualidades, do potencial de Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, qualquer ser do universo que quisesse saber como Deus é, bastaria olhar para o homem. O homem era a expressão de Deus. Fomos feitos com toda essa grandeza com a finalidade de exercermos o domínio no nome do Senhor sobre todas as obras das mãos do Senhor, que são essas 5 esferas de domínio mencionadas aqui em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Então, primeira informação que nós tiramos do texto é: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para expressar Deus. Olhe a grandeza com que você foi feito. Segundo, o homem foi feito para ter domínio sobre as multidões para Deus. Portanto, tem um domínio não de acordo com a cabeça do homem ou vontade do homem, mas de acordo com os princípios de Deus. Então, peixes do mar simbolizam as multidões de pessoas, conforme a parábola da rede. No capítulo 13 de Mateus, versículos 47 e 50, ali a parábola da rede fala, o Senhor Jesus fala, em lançar a rede para apanhar os peixes. E, naturalmente, o Senhor Jesus não está falando do animal peixe, ele está falando das multidões. Esse domínio, ele é exercido por meio do amor ao próximo e da orientação da palavra de Deus, para levar as multidões a cumprirem o propósito do Senhor. É o trabalho que hoje um pastor evangélico deve executar. Esse trabalho. Então, o homem foi feito para ter domínio sobre as multidões para Deus. Segunda esfera de domínio. O homem foi feito para ter domínio sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual. Há uma realidade espiritual. Nesse mundo espiritual há seres espirituais. E o homem foi feito para ter domínio sobre o mundo espiritual. As aves dos céus, mencionadas em Gênesis 1, 26, elas simbolizam Satanás e seus demônios, conforme a parábola do semeador também
no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos versículos 4 e 19, quando o Senhor Jesus fala a parábola e depois ele traduz para os seus discípulos o significado da parábola, ele então diz que as aves dos céus, mencionadas na parábola, que vieram e apanharam a semente que caiu na beira do caminho, ele diz que é Satanás e seus demônios. Então, como segundo item do domínio do homem, o homem foi feito para ter domínio sobre o mundo espiritual. Deus deu ao homem, então, esse domínio tremendo. Até os anjos, eles foram criados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Até os anjos. A quarta informação e terceira esfera de domínio, o homem foi feito para ter domínio sobre o seu mundo interior, sua alma. Veja só, domínio sobre as multidões, domínio sobre o mundo espiritual, agora domínio sobre o seu mundo interior. Os animais domésticos de que fala ali, o texto de Gênesis 1, 26, eles simbolizam os itens componentes da alma humana, do nosso interior. A alma é composta de mente, que é a sede dos pensamentos, é composta de vontade, que é a sede dos desejos, e é composta da emoção, que é a sede dos sentimentos. O homem foi feito, então, com poder para dominar seu mundo interior. A quinta informação e quarto item do domínio, o homem foi feito para ter domínio sobre todas as suas circunstâncias. Na verdade, é isto que o homem mais quer, dominar sobre as suas circunstâncias. Nas palavras do Senhor Jesus, ele chamou de vida abundante. Vida abundante. O apóstolo Paulo chama de vida boa, perfeita e agradável. Mas é um reinado sobre as suas, ter sob seu domínio todas as suas circunstâncias. Então, que parte da terra cabe a cada homem? Porque eu domino sobre toda a terra. Mas qual é a parte da terra que cabe a cada homem? A parte da terra que cabe a cada homem são as suas circunstâncias. Ter paz, alegria, felicidade, prosperidade financeira, saúde, suprimento de todos os bens necessários à vida, lar feliz e harmonioso, tudo mais de bom e belo para uma vida boa, agradável e perfeita. Então, assim, isto também foi dado ao homem. A vida abundante foi dada ao domínio do homem. A sexta informação de Gênesis 1, contida em Gênesis 1, 26, e que corresponde à quinta esfera de domínio, o homem foi feito para trazer sobre domínio a sua natureza, a natureza humana. Pelo fato de o homem ter sido feito livre, afinal fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre, por isso fomos feitos com vontade livre, havia a possibilidade de a natureza humana se rebelar, porque o homem foi feito para fazer a vontade de Deus ou virar as costas para Deus se ele quisesse. Então havia a possibilidade de a natureza humana se rebelar, tornando-se assim uma natureza pecaminosa. Os répteis que rastejam pela terra simbolizam a natureza pecaminosa do homem que precisa estar embaixo do domínio do próprio homem. Como você observa, amado irmão, amada irmã, como você observa, o homem foi feito como uma criatura perfeita.
imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito com 5 esferas de domínio dadas pelo Senhor que englobam todos os aspectos da vida do homem em um reinado e um domínio totais, mas que deveriam ser exercidos no nome do Senhor. A queda do homem. Enganado pela serpente, o homem caiu desta extraordinária, inimaginável condição de rei e senhor, condição que lhe fora dada por Deus, para a condição de escravo das circunstâncias e servo do pecado. O homem passou a viver em trevas, não enxergando saída para seus graves problemas. A vida humana ficou sem forma e vazia, sem a forma que o homem queria que ela tivesse, gostaria que ela tivesse, e vazia dos bens necessários para a vida, para que o homem levasse a vida boa, perfeita e agradável. O maligno pensou que assim ele fez malograr todo o projeto de Deus de criar um ser à sua imagem e semelhança. Ser esse nas mãos do qual Deus entregou o domínio sobre todas as obras de suas mãos. E assim, então, uma vez que Deus deu o domínio sobre tudo isso, e ao obedecer ao maligno e ao desobedecer a Deus, o homem entregou nas mãos do maligno, passou para as mãos do maligno tudo o que Deus lhe deu. E então a morte passou a reinar sobre o homem. Morte na Bíblia não é somente a morte física. Morte na Bíblia são as maldições, as dificuldades sem solução. E inclui também a morte física. Então o homem passou a viver escravizado pelas circunstâncias, apartado de Deus, sem bênçãos. A redenção. Deus, porém, enviou seu Filho amado Jesus para redimir a humanidade e redimir a terra. Porque a terra sofreu as consequências do erro do homem. Você pode ver isso no capítulo 8 da carta aos Romanos. Jesus, o Senhor, cumpriu o seu papel, restaurando o homem à sua condição original. Ele fez isso. O Senhor Jesus recomprou os homens com o seu sangue. Então você não se pertence mais. Você que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, Ele é o Senhor, você não se pertence mais. Ele morreu na cruz para nos salvar daquela triste condição na qual nós vivíamos depois de derrubados pelo maligno. Agora, aqueles que querem podem tornar-se novamente propriedade de Jesus. Esta é a única maneira de retornar ao propósito original de Deus, de nós nos tornarmos reis e senhores de nossas circunstâncias. Então, você que recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, você retornou àquela condição original maravilhosa. Mas você deve estar se perguntando, se eu retornei àquela condição, por que todas aquelas coisas extraordinárias das quais Adão usufruía, eu não estou usufruindo agora? Preste atenção, irmão. Uma vez que o homem entregou de vontade própria tudo
ao maligno. Tudo aquilo que Deus lhe deu, cabe agora ao homem salvo guerrear espiritualmente por fé para recuperar tudo que lhe pertence. Jesus já ganhou o direito a você, você já tem direito a todas as bênçãos de Deus novamente. O maligno, porém, não quer entregar, e você tem que recuperar isso pela fé. A fé é o grande instrumento para você recuperar todas as bênçãos que Jesus já ganhou para você na cruz do Calvário. O grande desafio da vida. De modo que o grande desafio do homem hoje é retornar à condição de ser imagem e semelhança de Deus e de dominar sobre essas 5 esferas de domínio que Deus colocou embaixo dos pés do homem. Esse é o grande desafio da vida e é disto que trata este livro do Discipulado 3. E nessa luta, cada um deve se concentrar, eu vou mostrar para você, em que você deve se concentrar. Porque muitas vezes você realizando um dos domínios, o domínio correto, todas as outras esferas de domínio são acrescentadas a você, vêm por acréscimo ou vêm como prêmio. Então veja em que você deve se concentrar. Primeira coisa que você deve se concentrar é alinhar-se ao propósito de Deus. Você deve querer aquele propósito original para a sua vida. Deve dizer ao Senhor que é isso que você quer. Quando você se arrepende de seus pecados, recebe a Jesus como Salvador e Senhor e se batiza nas águas, você está dizendo a Deus que você quer seguir o propósito dele. Mas muitas vezes a pessoa não está conscientizada disso. Então é preciso que conscientemente você diga ao Senhor: Senhor, eu quero o seu propósito original para a minha vida. Antes de tudo, então, você deve deixar de governar a si mesmo e entregar-se ao governo de Deus. É Ele que governa agora a sua vida, você não governa mais. Entregar-se ao governo de Deus é decidir que sua vida será vivida para atingir esse propósito de Deus que nós mostramos a você. E não para outra finalidade qualquer. Não para outro qualquer projeto seu. Para qualquer outro sonho seu. Mas para a finalidade que Deus estabeleceu para a sua vida. O Senhor Jesus diz: buscai antes de tudo, antes de qualquer outra busca, buscai o reino de Deus, ou seja, buscai o governo de Deus sobre a sua vida, e estas coisas, ou seja, tudo mais que seja justo que você quer, vos serão acrescentadas. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, é você buscar o governo de Deus sobre você e também buscar o governo de Deus sobre os outros, e então tudo mais vos será acrescentado. Então, o primeiro item é você se alinhar ao propósito de Deus. O segundo é ser semelhante a Jesus no caráter, porque com o caráter cristão formado, como consequência, virão as demais semelhanças. Então você precisa nessa luta se concentrar em ser semelhante a Jesus no caráter. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, precisamos nos empenhar, nos concentrar em ser semelhante a Jesus no caráter, porque com o caráter cristão formado, as outras semelhanças todas com Deus virão por acréscimo. E nós vamos ser semelhantes a Jesus no caráter por meio de ouvir,
estudar e meditar na palavra de Deus e por meio de orar. Ao realizar isso, ao fazer isso, nós vamos nos assemelhar ao Senhor. E também vamos trazer os outros a essa mesma semelhança, por meio de ganhá-los para Cristo e discipulá-los. Então, devemos nos concentrar, primeiro, em nos alinhar ao propósito de Deus, segundo, em ser semelhante a Jesus no caráter. Devemos nos concentrar nisso e trazer todos os demais homens a essa semelhança. E terceiro, recuperar a primeira esfera de domínio, que é dominar sobre as multidões, sobre os peixes do mar, sobre as multidões. Recuperar a primeira esfera de domínio, porque dominando as multidões para Jesus, e com ela constituindo nações espirituais, com essas multidões, constituindo nações espirituais, todos os demais domínios, inclusive o domínio sobre as circunstâncias, a vida boa, perfeita e agradável, também chamado de reino dos céus, vem por acréscimo. Vem por acréscimo. Então vamos rever isso aqui. Em que é que nós vamos nos concentrar? Em nos alinharmos ao propósito de Deus. Nossos primeiros pais saíram desse propósito, agora nós voltamos, queremos o governo de Deus sobre nós e sobre as demais pessoas. Segundo, nós vamos nos concentrar em ser semelhante a Jesus no caráter. Precisamos querer isso, precisamos ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e orar, porque é dessa maneira que ganhamos a semelhança com Jesus no caráter. E terceiro, esta semelhança com Jesus é recuperar a imagem e semelhança de Deus. E terceiro item, devemos nos concentrar em recuperar a primeira esfera de domínio, porque dominando sobre as multidões para Jesus, dominando sobre os peixes do mar, todas as demais esferas de domínio são alcançadas automaticamente. Quantos de vocês estão dispostos a lutar por essa que é a maior conquista da vida? Por esse que é o grande desafio da vida. Você está disposto a lutar por isto? Então, aqui está o seu grande desafio e aqui estão 3 itens em que você deve se concentrar. E agora eu vou listar para vocês os destaques dessa lição que nós acabamos de ministrar a vocês. Alguns destaques. Primeiro destaque: o propósito de Deus ao criar o homem foi: o homem foi feito para expressar tudo que Deus é e tem. Segundo, o homem foi feito para ter domínio sobre as multidões para Deus. Terceiro, o homem foi feito para ter domínio sobre o mundo espiritual. Quarto, o homem foi feito para ter domínio sobre o seu mundo interior. Quinto, o homem foi feito para ter domínio sobre todas as suas circunstâncias. Sexto, o homem foi feito para trazer sob seu domínio sua natureza pecaminosa. Então, cada um desses itens você vai discutir na próxima reunião do GD. Um segundo destaque: o homem foi feito como uma criatura perfeita e com 5 esferas de domínios que englobam todos os aspectos da vida humana. Esse domínio deve ser exercido no nome do Senhor, ou seja, deve ser exercido para Jesus receber, para Deus receber. O terceiro destaque: o homem perdeu a glória de Deus por causa do pecado.
Mas todo aquele que recebe Jesus é redimido por meio do sangue. Próximo destaque: o maligno não quer devolver ao homem o que Jesus já reconquistou para o homem. Por isso, o homem deve mover guerra espiritual para recuperar tudo o que é seu. Próximo destaque: o grande desafio da vida é tornar a expressar a imagem e semelhança de Deus e dominar sobre as 5 esferas de domínio que Deus deu ao homem. Já foi alcançada essa vitória pelo Senhor, mas você deve agora entrar em guerra também para recuperar. Próximo destaque: a primeira tarefa para a conquista do grande desafio é alinhar-se com o propósito de Deus. E o último item que eu quero destacar é que, uma vez alinhado com Deus, o homem deve lutar pela conquista das multidões para Deus, que é a sua primeira esfera de domínio. As demais esferas de domínio são automaticamente alcançadas como consequência do alcance dessa primeira esfera. Então, queridos, esta é a primeira lição. Na próxima terça-feira estaremos aqui ministrando a você a segunda lição. E espero que você discuta nas reuniões do GD, do grupo de discípulo, esses destaques, e assim você estará relembrando a lição e fixando isso na sua mente, e espero que já desde agora essa verdade esteja fixada no seu coração e no seu espírito, que o Espírito Santo possa falar melhor dentro de você. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.